Aleluia! Seja bem-vindo ao nosso culto online. Que bom ter a sua presença, que bom que você está conosco. E nós desejamos enviar o nosso forte abraço a todos vocês e os nossos votos de que o Senhor toque sua vida, que você sinta fortemente a presença de Deus e que você se sinta renovado através desses momentos que estaremos juntos compartilhando da graça e do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é um dia muito especial para nós salvacionistas, pois hoje nós comemoramos 99 anos da fundação do Exército de Salvação no Brasil. E eu gostaria de compartilhar com você um pequeno trecho do livro A Imagem do Cruzeiro Resplandece, escrito pelo comissário Carl Eliassen, que nos fala sobre esse momento tão importante que foi o primeiro culto público do Exército de Salvação no Brasil. E diz assim o trecho do livro: na primeira reunião pública do Exército de Salvação no Brasil, em 1º de agosto de 1922, estavam presentes mais ou menos 150 pessoas, que encheram o recinto e logo descreveram o evento como uma manifestação triunfante, da qual guardariam magnífica recordação. Não havia sido fácil alugar no Rio de Janeiro uma sala que conviesse como o primeiro corpo de evangelização. O ajudante Sjoldin tinha ficado incumbido de procurar um local. Após 5 semanas de buscas, durante as quais percorrer a cidade em todas as suas direções, foi afinal considerado digno de preencher os requisitos necessários o salão, cito a Avenida Mendes Sá, número 283, no andar térreo. Irmãos evangélicos estavam em bom número representativo na assembleia. Um pastor se encarregou da recepção à porta e um outro de manter a ordem, mas nenhum desordeiro se manifestou. O reverendo Cooper tinha chegado na véspera de Suzano, tendo feito questão de ver a realização de seus sonhos com seus próprios olhos, fruto e resposta de suas constantes orações. Ele, juntamente com o Dr. Erasmo Braga, deram as boas-vindas aos salvacionistas, dizendo estarem felizes com o esforço que representava a sua chegada para a evangelização do Brasil. Falaram também o reverendo Alexander Telford, da Sociedade Bíblica Britânica, e os reverendos Ferraz e Genser. Após a mensagem bíblica proclamada pelo coronel Misch, veio a despedida alegre, cheia de gratidão e muito otimista. O Exército de Salvação tinha aberto fogo no Brasil. Que narrativa repleta de alegria, repleta de entusiasmo e de expectativa. E é assim que nós estamos vivendo durante 99 anos no Brasil. Repletos de alegria, de entusiasmo e expectativa. O Exército de Salvação tem escrito histórias lindas nesse país e com certeza ainda há espaço para escrevermos muito mais histórias no futuro. Mas para que essas histórias continuem sendo escritas, eu e você precisamos ser esse exército de salvação, sangue e fogo, que vive focado na sua missão e consagrado a Deus para viver os princípios do reino de Deus na prática das nossas vidas. E nada melhor do que nós começarmos nessa alegria e nesse entusiasmo cantando a música Ousar e Não Conformar. Ousar e não conformar é aquilo que nós necessitamos continuar fazendo para ver um exército forte, um exército que serve essa humanidade sofredora, principalmente agora nesse momento de pandemia, onde as pessoas mais necessitam ver e sentir a graça, o amor e a misericórdia de Deus através do Exército de Salvação. Ousar e não conformar.
Eu quero te convidar a fazer a leitura de Abacuque, capítulo 3, verso 2, que servirá de base para a mensagem que o Major Cristiano estará pregando durante essa reunião online. E diz assim a palavra de Deus: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. 99 anos transformando vidas, 99 anos servindo a humanidade sofredora. Quando olhamos para trás, olhamos com muita alegria, olhamos com muito orgulho tudo aquilo que Deus tem realizado através do Exército de Salvação no nosso país. Mas também precisamos olhar para o futuro e saber que ainda há muito o que fazer, que ainda há muitas coisas que Deus quer fazer através de nós, do Exército de Salvação no nosso país. Mas para isso, nós precisamos de uma vida avivada. E o cântico de número 229 nos fala exatamente isso. O coro desse cântico diz: Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Que cada coração de salvacionistas e de pessoas que estão assistindo possa sentir esse despertar para trabalhar, para servir e para glorificar a Deus através das nossas vidas. Os coronéis Straz estarão nos conduzindo nesse cântico. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração.
Nesse momento, o Major Ebenezer estará nos conduzindo em oração em preparação para a palavra de Deus que será logo após pregada pelo Major Cristiano Araújo. Oremos. Oremos. Senhor, desde o Jardim do Éden, nossos caminhos trilham a morte. Nós rejeitamos a vida e cada um tentou seguir seu próprio caminho distante do Senhor. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor veio para nos dar vida e vida abundante. Por isso, nessa noite, o nosso clamor a Ti é que o Senhor nos dê vida abundante. A nossa oração é por avivamento. Aviva, Senhor, a Tua obra. No decorrer dos anos, faze-a conhecida. Quantas e quantas vezes, ó Deus, nossos caminhos nos conduziram à morte, mas ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temos temor em nosso coração, porque Tu estás conosco. A nossa confiança está posta em Ti. Agora nos dobramos para ouvir a Tua palavra, ministrada pelo Teu servo, o Major Cristiano. Usa-o, Senhor, para falar com Teu povo. Nós somos o Teu exército, somos o Teu povo, somos, ó Deus, aqueles a quem o Senhor chamou para servir, para dar a vida. E nós queremos, nessa noite, confessar a nossa necessidade de um avivamento pessoal, de um avivamento institucional, de uma renovação. Precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti, nada podemos fazer. Por isso, o nosso clamor nessa noite é para que o Senhor baixe sobre nós as Tuas misericórdias, para que possamos viver. Precisamos da graça abundante, precisamos do perdão, precisamos, ó Deus, da santificação, que o sangue do Cordeiro nos purifique. Pai, nós não temos nada, nenhum bem além de Ti. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor, não confiados no nosso uniforme, não confiados na nossa patente, mas confiados, ó Deus, no poderoso nome do Teu Filho Jesus. É nesse nome que nós oramos, clamando a Ti. Fala conosco e aviva a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Que bom poder estar com vocês do Corpo Central uma vez mais. Quero agradecer pela oportunidade de poder refletir com vocês um pouco mais a respeito da Palavra de Deus. E hoje é um dia muito especial, um dia muito importante na história do Exército de Salvação. E eu quero então compartilhar com vocês um pouco a respeito do que nós comemoramos hoje, mas também tratar de um assunto muito importante que diz respeito ao Exército de Salvação e que nós precisamos com mais intensidade nos dias de hoje. Quando eu olho para trás para a história do Exército de Salvação, eu vejo homens e mulheres completamente dispostos a servir a Deus, pessoas que se entregavam de corpo e alma ao trabalho do Senhor. E quando a gente pensa em William Booth, a gente percebe que ele era um homem que vivia profundamente preocupado com aquilo que ele entendia ser a missão confiada por Deus a ele e ao seu exército de salvação. Bramwell, seu filho, o encontrava muitas vezes andando agitadamente durante a noite, com os braços cruzados e uma toalha enrolada na cabeça, preocupado com a sorte dos pobres, com a sorte dos doentes, com a sorte dos pecadores. Cuida dos abandonados, Bramwell, dizia ele, me prometa. E mesmo que Bramwell, seu filho, prometesse, Booth tinha que dizer a última palavra. Cuide de como você fará isso. Se você não cumprir suas promessas, ele continuava dizendo, voltarei do outro mundo e exigirei o cumprimento. E como eu disse no início, hoje é um dia muito especial para a história do Exército de Salvação no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas em 1º de agosto é a data em que o Exército de Salvação abriu oficialmente fogo no Brasil, no ano de 1922. A primeira reunião em solo brasileiro aconteceu exatamente em 1º de agosto de 1922, na cidade do Rio de Janeiro, a então capital federal à época. E na minha caminhada pelo conhecimento da história do Exército de Salvação,
tenho feito algumas reflexões a respeito do porquê o exército de hoje é diferente daquele exército de salvação iniciado pelos fundadores, levado adiante pelos mais diversos pioneiros, sejam soldados ou salvacionistas de forma geral. Eu busco alguma explicação ou algumas explicações para isso nos estudos, nas pesquisas que faço sobre a história do nosso exército internacional, quando eu reflito a respeito dos fundadores, dos primeiros salvacionistas, as histórias de sucesso, as lutas, o enfrentamento inicial à oposição, quando eu penso na história do Exército de Salvação no Brasil, os pioneiros, as dificuldades com o idioma, com o clima, a falta de recursos que eles tinham naquela ocasião. E eu não consigo entender como um movimento cristão tão fortemente direcionado pelo Espírito Santo deixou esfriar seu entusiasmo pela missão de Cristo no mundo. Pode parecer até uma certa ousadia da minha parte dizer que o Exército de Salvação permitiu durante o tempo esfriar-se do seu compromisso e da sua missão com Deus para com esse mundo. Pode parecer estranho falar sobre isso. Vocês podem me perguntar como o Exército de Salvação deixou seu compromisso com a missão? Se ele não deixou totalmente, o problema é que nós estamos falhando em pontos muito importantes que dizem respeito à nossa missão como salvacionistas. E tenho a forte impressão de que no meio do caminho nós estamos perdendo o nosso fervor. Ainda há sim um remanescente fiel, no entanto, precisamos retornar para a vida fervorosa que tínhamos no princípio. Confesso que poderíamos encontrar muitas respostas para o nosso esfriamento, mas não é esse o caso agora. Precisamos rever nossa história e precisamos reaprender com ela. Por melhores que sejam as transformações que vivemos nos dias de hoje, em pleno século XXI, nada substituirá a nossa dependência e a nossa confiança do Espírito ou no Espírito Santo. Não estou falando de uma confiança acomodada que nos paralisa, achando que somente Ele fará todas as coisas andarem e fazer cair tudo do céu, mas de uma confiança que nos leva à ação, certos de que Ele nos ajuda e nos ajudará e nos acompanhará na batalha. O fundador disse certa vez: quero que cada soldado tenha claro o seguinte: não devemos depositar nossa confiança no Exército de Salvação. Devemos confiar no Deus Todo-Poderoso que o levantou. Nossa força não está radicada em nossos estandartes, nem em nossas bandeiras e camaradas, mas no poder do Todo-Poderoso Deus, o Espírito Santo. Vou usar aqui uma frase que estamos acostumados a ouvir, de tanto que se repete, mas que é muito importante. Deus não usa estruturas, Deus usa pessoas. As estruturas surgiram bem depois. Não sei se para o bem ou se para o mal. No entanto, infelizmente, nem sempre as pessoas estão dispostas a se deixar usar pelo Espírito de Deus. E dependendo da situação, chegamos em um determinado estado de monidão espiritual que um avivamento se faz necessário. E aqui as palavras do profeta Abacuque soam bastante oportunas lá em Abacuque capítulo 3, versículo 2. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Vou repetir, e está na tradução da Revista Atualizada. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. O contexto aqui de Abacuque, o contexto que faz com que ele fale essas palavras, ele faça essa oração pedindo por avivamento, é o contexto de uma nação, Judá, dominada pela violência e pelas injustiças sociais. O profeta está horrorizado diante dos males da sociedade de sua época e questiona a Deus a respeito do porquê tudo aquilo estará acontecendo. Abacuque estava perturbado acerca da intensa impiedade do reino de Judá. Destruição, violência e desconsideração para com a lei de Deus floresciam desenfreadamente. A gente pode ver isso nos versículos 2 a 4 do capítulo 1 de Abacuque.
Deus afirmou ao profeta que ele não deveria esperar por muito tempo para receber a resposta. Os ferozes e violentos caldeus, ou os babilônios, seriam a vara que Deus usaria para corrigir Judá. Diante desta realidade, ele pede um despertamento, um retorno ao estado original da nação consagrada a Deus, quando ele, Deus, de fato conduzia a nação. Ele pede o profeta por um avivamento, porque ele sabe que a situação do seu povo é consequência do afastamento dos princípios e da lei de Deus. A palavra avivamento andou e ainda anda, de certa forma, em moda atualmente nos círculos evangélicos. Há igrejas avivadas, cristãos avivados, cultos avivados, mensagens avivadas, louvor avivado, pastor avivado, mas o critério utilizado para designar algo ou uma pessoa como avivado ou avivada, do meu ponto de vista, são muito duvidosos. Quando falamos de avivamento, nem sempre fica claro do que realmente nós estamos falando. Avivamento significa acordar, viver. Efésios 4:14 fala: desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. No Antigo Testamento, a palavra avivamento vem de outra palavra que significa viver, que originalmente carregava o sentido de respiração, visto que a respiração ela é a expressão da vida em todos os seres humanos, ou em todos os seres vivos, desculpem-me. Daí pode-se dizer, lá em Ezequiel 37:5, eu vou ler na linguagem de hoje: dos ossos secos eu porei respiração dentro de vocês e vos farei viver de novo. Os avivarei. A ideia básica de avivamento é sempre o retorno a algo, a sua verdadeira natureza ou propósito, ou melhor formulando a frase, a ideia básica de avivamento é sempre o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. De acordo com a história da redenção, o avivamento pode ser visto como uma obra soberana de Deus, em que ele visita seu povo, restaurando, reavivando e liberando-o para a plenitude da sua bênção, para a plenitude da vida cristã. O avivamento vai produzir sempre mudança de coração e de mente, enchendo as pessoas de amor, fé. O indivíduo avivado tem uma disposição enorme para orar, louvar, testemunhar a respeito da salvação. Seu viver se torna vitorioso e triunfante. O avivamento é a entrada ou a volta à vida cristã normal e transformada à imagem de Cristo. E como disse certo autor, Roy Hession, é simples você e eu andando pela estrada, é simplesmente você e eu andando pela estrada em completa identidade com o Senhor Jesus e uns com os outros, com as vidas continuamente purificadas, transbordando a graça e o amor de Deus. Esse é o conceito que lhe dá de avivamento. O avivamento deveria ser uma experiência normal e contínua do cristão. Porém, devido à instabilidade da natureza humana, a ideia mais comum de avivamento é algo incomum e extraordinário que ocorre em épocas especiais. Porém, se vivêssemos na plenitude do Espírito de Cristo, como Deus deseja, o avivamento seria um estado permanente. Quando dizemos que precisamos de um avivamento, estamos afirmando que estamos mortos ou caminhando em direção à morte espiritual, à morte do nosso fervor, do nosso entusiasmo, do nosso compromisso, da nossa fidelidade a Deus. Os avivamentos, ao invés de serem experiências contínuas da vida da igreja, como eu já falei, têm sido entendido como algo que acontece normalmente em momentos de crise da igreja, seja por pecado, seja por apatia, desnorteamento ou por desobediência à vocação e à missão de Deus. O fato é que muitos têm um critério um tanto distorcido para identificar a igreja ou o cristão avivado. Uns pensam que avivamento é um culto animado, agitado pelo ritmo empolgante das músicas. Outros pensam que são os milagres e as manifestações extraordinárias que estão acontecendo. Ainda outros vão pensar que avivamento é somente aquilo que acontece na igreja do vizinho e nunca acontece na sua. Mas não se dão conta de que esse avivamento em sua igreja não acontece
porque eles nem sequer se colocam à disposição do agir de Deus. Como orou o profeta Abacuque, o nosso maior desejo e nossa oração a Deus nesses tempos difíceis de pouco progresso espiritual e pouco crescimento é: eu me sinto alarmado, aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Mas o verdadeiro avivamento que tanto esperamos e desejamos se caracteriza não somente por manifestações, na maioria das vezes tão distantes de uma transformação interna e espiritual. O verdadeiro avivamento se caracteriza por, primeiro, uma forte ênfase no conhecimento, na obediência e na proclamação da palavra de Deus. É o renascimento pelo amor pela palavra, leitura devocional, estudo individual, familiar e em grupo e na igreja. É o renascimento do amor pela pregação da palavra. E não fica somente nisso, vive-se a palavra, obedece-se a palavra no cotidiano. Segundo, o avivamento se caracteriza por uma forte ênfase na oração como relacionamento íntimo e amoroso com Deus. É o renascimento do amor pelo Senhor, um amor que nos leva à busca de sua intimidade, sua presença, seu conselho e sua vontade. Tudo isso por meio da oração. Terceiro, avivamento caracteriza-se pela priorização de Deus como centro de devoção e compromisso. É uma progressiva descentralização de si mesmo para a concentração em Deus. Uma centralização de Deus nas decisões, nos negócios, no ministério, no compromisso com a igreja, no dia a dia, no fervor, no andar, no falar, em todos os aspectos da vida. É também grande sensibilidade à ética, a capacidade de distinguir o certo do errado. Tem gente que não sabe fazer essa diferença, vive no erro achando que está acertando. E nesse caso é preciso muito discernimento do Espírito Santo para que a gente possa compreender de fato a verdade que vem da palavra de Deus, que nos foi revelada por Jesus Cristo. Avivamento, ele se caracteriza pelo transbordamento da comunhão e do compromisso. É a crescente disponibilidade para as necessidades dos irmãos, independente de quem ele seja. Respeitados os traços de sua personalidade, enfim. É o crescente amadurecimento de compromissos com Deus e sua obra, que se materializam em presença, constância, fidelidade, permanência, paciência e serviço humilde. Avivamento também é forte impulso evangelístico e amor pelos que estão perdidos. Uma pessoa avivada é uma pessoa que desabrochou para o fervor evangelístico movido pelo amor que um dia o conquistou. Fervor esse que rompe fronteiras, que fala, que exorte, que sofre, que chama, que abre a Bíblia, como nós já não temos mais coragem de fazer hoje. Avivamento é também um crescente impulso à adoração e ao fervor. Uma nova alegria, um novo cântico, uma nova adoração, um novo compromisso, um novo espírito, uma nova exultação, uma nova sensibilidade para o mover do Espírito de Deus, uma inusitada e crescente vontade de adorar, de cantar, de louvar a Deus, de reconhecê-lo nas coisas do dia a dia, orar, de submeter as coisas, os fatos e os acontecimentos do cotidiano a Ele, nas conversas, no compartilhar, na comunhão, no culto ou fora dele. O que se percebe nas igrejas e na vida dos cristãos hoje é uma frieza tão grande e uma insensibilidade enorme na adoração, no culto e fora dele. Isso quando muitos não entendem o culto somente, a adoração somente com aquilo que se faz dentro da igreja. Eu adoro com a minha vida. Nós adoramos com as nossas vidas. Não somente naqueles momentos que a gente reserva para culto no domingo, por mais importantes que eles sejam. Avivamento caracteriza-se por forte ênfase na missão. É o rápido amadurecimento do cristão quanto ao seu papel no meio em que está. Isso é o reavivamento do seu fervor e compromisso com relação à missão que tem como cristão, como filho e como filha de Deus.
Um cristão ou uma cristã assim compreende o caráter da encarnação de Jesus como símbolo do amor sacrificial que vai buscar o perdido onde ele está para trazê-lo para o Pai. Que assim como Cristo que encarnou a missão de Deus, o cristão avivado é aquele que encarna essa missão, que encarna esse fervor e que leva adiante essa disposição em servir ao Senhor. O verdadeiro avivamento se caracteriza também pela manifestação do fruto do Espírito. Esse é o exercício de uma vida piedosa por meio da manifestação humilde e construtiva do amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Cada um de nós carece de um avivamento pessoal, porque muitas vezes nos acomodamos e nos sentimos confortáveis nos porões das igrejas e precisamos, por isso, de um despertamento espiritual, de uma conversão à obediência da palavra. Carecemos de avivamento que gere santidade ao ponto de transformar-nos em melhores esposos e esposas, melhores filhos e filhas, melhores amigos e amigas, melhores cristãos, gente que saiba se relacionar com amor e paz, que saibam viver em comunhão e unidade, sem dissensões, sem divisões. Carecemos de avivamento que nos leve a viver a vida na terra com testemunho e honestidade. O avivamento de que necessitamos é aquele que produzirá reconciliação pelo perdão. Avivamento que nos levará a atitudes cristãs cheias de amor. Avivamento que nos fará arder de compaixão pelos perdidos e no compromisso com Deus. Avivamento de cristãos quebrantados que oram de verdade. Avivamento que produzirá o caráter de Deus estampado na nossa vida. Então, minha gente, busquemos um avivamento que traga de volta o Espírito Santo às nossas igrejas e às nossas vidas, afastado que foi pela hipocrisia e pela vaidade do povo de Deus. Que traga de volta as pessoas às congregações para voltarem à prática da oração e da adoração congregacional a Deus. Que dê à igreja o padrão bíblico de Atos dos Apóstolos, onde em toda a alma havia temor. Que faça com que as pessoas saiam das quatro paredes para um evangelismo amplo e restrito antes da volta gloriosa de Jesus. Que leve as pessoas para uma vida de temor e santidade ao Senhor, que traga arrependimento e confissão de pecados, motivando as pessoas a temerem a Deus e evitarem a iniquidade, que traga de volta as pessoas ao primeiro amor e à prática das antigas e primeiras obras, negligenciadas e deixadas que foram, e que devolva aos servos e servas do Senhor a santa ousadia no falar, apontando e nomeando sim pecados, sem rodeios e medo de perder a membresia da igreja. Que tire da UTI muitas vidas cristãs que agonizam por falta de alimento sólido, consistente da palavra de Deus, muitas vezes porque não desejam se alimentar desta palavra ou por padecerem vitimadas por intoxicação alimentar com doutrinas tóxicas e errôneas. Que devolva à nossa escola bíblica a mesma graça e beleza que tinha nos primórdios, dando a todos a oportunidade de crescerem e robustecerem-se na fé. Que devolva aquele desejo de tudo ter em comum, repartindo com todos de acordo com as necessidades, e que por fim acenda o fogo do Espírito em nossos corações. Desta forma, meus irmãos e minhas irmãs, estaremos preparados para viver segundo a vontade do nosso Senhor. Que este avivamento não demore a chegar. Que cada um de nós possamos apressar esse derramamento de entusiasmo, de compromisso, de fervor e santidade através da nossa disponibilidade em permitir que o Senhor comece a sua obra nas nossas vidas. E quando eu citei o Exército de Salvação, lá no início, quando eu falei que no dia 1º de agosto se comemora a abertura oficial do Exército de Salvação no Brasil, e quando eu expressei a minha preocupação pelo nosso declínio no decorrer desses quase 100 anos no Brasil, eu quis indicar com isso, com essa reflexão de Abacuque, de que o Exército de Salvação, ou seja, nós os salvacionistas, precisamos de um novo despertamento.
Precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações da mesma forma que ele trabalhou poderosa e ousadamente na vida dos primeiros salvacionistas. Esse é o meu desejo. Esta é a minha oração. E eu, em primeiro lugar, preciso ter o meu coração aberto e disposto a permitir que o Espírito Santo avive a minha vida. Para concluir, eu quero compartilhar com vocês uma história verdadeira. Os membros da Igreja Metodista de Nottingham, cidadezinha onde William Booth nasceu e cresceu, pintaram na capela um círculo que marcava o local exato onde o fundador do Exército de Salvação se ajoelhou para entregar e consagrar a sua vida a Deus, segundo as suas próprias palavras, tudo de William Booth. A capela recebe visitas de numerosos salvacionistas e salvacionistas que vêm de todos os cantos do mundo para conhecer o local onde o fundador do Exército de Salvação recebeu a bênção que um dia chegaria a materializar-se no Exército de Salvação. Certa manhã, muito cedo, o pastor ouviu ruídos vindos da capela e, ao descer para ver o que estava acontecendo, encontrou um velho salvacionista que, ajoelhado dentro do círculo, repetia com as mãos para o alto: "Faça outra vez, Senhor, faça outra vez." Ou seja, levante outros William Booth, levante outros salvacionistas para começar ou continuar uma grande obra. E aí eu termino mesmo lendo o mesmo versículo de Abacuque, mas agora na nova versão internacional, a NVI, para corroborar com essa história. Ela diz: "Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecida em nosso tempo." Oremos. Senhor, somos gratos por podermos hoje celebrar os 99 anos do Exército de Salvação no Brasil. Queremos, ó Deus, aproveitar essa oportunidade para chamar a atenção dos salvacionistas para esse verdadeiro despertamento que o Senhor quer continuar fazendo no Exército de Salvação. Queremos aproveitar esse momento, Senhor, para chamar a atenção, seja de oficiais, de soldados, jovens soldados, recrutas, amigos dos salvacionistas, para que voltem seus corações para Ti, para que voltem seus corações, Senhor Deus, para aquela obra que o Senhor quer continuar fazendo por meio do Exército de Salvação. Use essa obra que o Senhor levantou, use essa obra que o Senhor escolheu, ó Pai, lá em 1865, no século XIX, que a princípio tinha planos tão limitados, mas que pela direção do Teu Espírito Santo se estende hoje por mais de 132 países. Faz-nos relevantes mais e mais. Faz-nos dependentes do Teu Espírito Santo e nos ajuda, Senhor Deus, a confiar em Ti. Que os avivamentos sejam contínuos, sejam algo normal nas nossas vidas. Que não aconteçam em somente ocasiões especiais, mas que o avivamento seja uma realidade do nosso cotidiano. Que estejamos sempre com nossas vidas despertadas, avivadas e guiadas pelo Teu Espírito Santo. Permanece conosco, Senhor. Abençoa o Corpo Central de São Paulo. Abençoa o Exército de Salvação no Brasil. Abençoa o Exército de Salvação no mundo. Como orou aquele salvacionista, faz de novo, Senhor. Aviva-nos outra vez mais e dá-nos a Tua bênção. No nome precioso de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Muito obrigado. Que Deus os abençoe e tenham uma ótima noite.